Olá! Que bom ter todo mundo aqui para nossa análise de hoje. Sabe, o tema que a gente vai explorar agora toca em algo absolutamente essencial para as nossas relações humanas, a verdadeira essência de abrir a porta de casa para alguém. Muito frequentemente, a gente tem aquela ideia fixa de que receber pessoas é sinônimo de ter uma casa nível capa de revista, né? Com tudo impecável, pratos dignos de alta gastronomia e zero bagunça. Mas olha, o material que nós vamos destrinchar hoje convida todo mundo a uma mudança radical de perspectiva. A mensagem central aqui é que hospitalidade é, acima de qualquer coisa, sobre conexão humana. Trata-se de oferecer um espaço que seja seguro e acolhedor, e não de ficar tentando alcançar um ideal inatingível de perfeição doméstica. A gente vai explorar exatamente como essa transformação de mentalidade acontece e, claro, como aplicar isso tudo na prática. Ok, vamos mergulhar nisso. A nossa jornada de hoje passa rapidamente por estas 6 partes. 1. O coração da hospitalidade. 2. Preparando o ambiente ideal. 3. A arte de receber. 4. Hospedagem mais longa. 5. Como ser um bom convidado. E 6. Os nossos passos práticos finais. Começando pela parte 1. O coração da hospitalidade. Mais do que apenas receber. O material original já constrói uma filosofia muito clara logo de cara. A verdadeira hospitalidade começa lá dentro, internamente. É literalmente impossível ser um anfitrião genuinamente acolhedor se o foco estiver preso apenas na logística de um evento. Fica muito evidente o contraste com a ideia de ser um mero planejador de festas. A fonte enquadra a hospitalidade como um ministério, um serviço super intencional prestado ao outro. O objetivo real não é impressionar as pessoas com talheres caros de prata, mas sim proporcionar calor e refrigério ao espírito delas. E notem essa parte final da definição, que é fantástica. Atenção sincera e presença ativa. Todo aquele planejamento prévio deve culminar numa mensagem silenciosa que diz: Nossa, que bom que chegaram. Para fundamentar essa visão, a fonte extrai seus princípios diretamente de raízes bíblicas, como a gente pode notar nessa citação. Independentemente das crenças individuais de cada um que nos assiste, o que é fundamental observar aqui é a ênfase nessa expressão de bom grado. O conceito de um serviço que é voluntário e alegre é basicamente a espinha dorsal de tudo que nós vamos discutir a partir de agora. Pensa bem, se a porta de casa se abre com sentimento de obrigação ou com ressentimento, a essência do acolhimento já se perdeu completamente. Avançando para a parte 2, preparando um ambiente ideal. Sinais de boas-vindas. E isso ilustra brilhantemente o maior alívio que qualquer anfitrião pode receber na vida. Afinal, a preparação externa nada mais é do que o reflexo prático do que a gente acabou de falar sobre o acolhimento interno. É super comum bater aquele desespero de última hora por causa de um chão levemente sujo ou uma poeirinha naquela prateleira alta. Mas o foco real precisa estar nas pessoas. O material frisa de um jeito muito empático que as visitas não atravessaram a cidade inteira para inspecionar os nossos rodapés. Elas vieram em busca de companhia. Quando a gente consegue mudar a mentalidade de foco na casa para foco nas pessoas, aquela ansiedade pesada do perfeccionismo simplesmente derrete. Mas e aí? Como a gente traduz esse foco em ações simples e de baixo estresse? Essa lista entrega o mapa do tesouro para a gente. São pequenos, mas poderosos sinais de boas-vindas. Deixar a luz da varanda acesa, por exemplo, é como um farol que grita "estamos esperando por vocês". Ter um hall de entrada livre daquela bagunça diária de mochilas e sapatos já transmite uma paz imediata para quem acabou de chegar. Colocar uma música suave ao fundo corta todo aquele constrangimento inicial do silêncio e ter a mesa já posta mostra que houve um cuidado prévio enorme. E o toque final, flores ou folhagens da estação trazem vida para o ambiente. E o melhor, nenhuma dessas coisas exige rios de dinheiro, é puramente uma questão de intenção. Entrando na parte 3, a arte de receber, a dinâmica da festa. Bom, agora que a campainha tocou, a gente entra no evento em si. O que é realmente fascinante sobre o comportamento humano é o quanto a nossa energia é contagiosa. Pensemos juntos. Se a torta queimar no forno e isso gerar um ataque de pânico na cozinha, todo mundo na sala vai ficar tenso na mesma hora. É exatamente por isso que é destacado que quem define o tom da festa é quem recebe. Manter a calma diante de qualquer imprevisto e ser flexível é a chave do sucesso. O material, inclusive, dá um conselho de ouro: evitar ficar pedindo desculpas o tempo todo pelas pequenas imperfeições da casa ou da comida. Na verdade, as pessoas geralmente nem notariam essas falhas se elas não fossem apontadas em voz alta. E assim como a chegada deve ser super calorosa, a partida nunca, jamais deve ser apressada. A fonte foca bastante nisso. O processo de despedida é literalmente a última impressão que vai ficar na memória de quem nos visitou.
Seguir esses passos garante um encerramento super afetuoso. Garantir que ninguém esqueceu o casaco ou a chave, talvez oferecer um potinho com as sobras daquela sobremesa maravilhosa, ou até um raminho de alecrim do quintal como lembrança. O texto também sugere uma palavra de encorajamento ou oração para quem tem essa prática e, por fim, acompanhar as visitas até a porta do carro. Isso estende o manto da hospitalidade até o último segundo possível. Vamos para a parte 4, hospedagem mais longa, quando a gente recebe por mais de um dia. Mas e quando as visitas vêm de longe e não vão embora no final da noite? A dinâmica de uma convivência íntima e contínua exige um preparo extra, com certeza. E aqui a gente tem um truque simplesmente maravilhoso que o material traz, o cesto de hospitalidade. Essa lista funciona como um excelente checklist mental pra gente. Imaginamos a situação super incômoda de estar na casa de conhecidos e perceber lá pelas 2 da manhã que a escova de dentes ficou pra trás. Ninguém quer ter que bater na porta do quarto do anfitrião para pedir uma coisa dessas, né? Deixar itens básicos visíveis no quarto de hóspedes elimina completamente esse desconforto e demonstra um cuidado muito especial. Claro que, além de todos esses itens físicos, há também uma grande necessidade de ajuste psicológico para hospedagens mais longas. O texto original fala sobre a importância de assumir uma atitude disposta a servir, mas principalmente de abrir mão das próprias expectativas em relação à rotina da casa. Tem um conselho prático aqui que é um verdadeiro divisor de águas: criar o hábito de discutir a agenda do dia seguinte todas as noites. Isso alinha os horários em que todo mundo vai acordar, o que esperar das refeições e permite que tanto a família que hospeda quanto quem está sendo hospedado consigam relaxar de verdade, sabendo exatamente o que vai acontecer. Então, o ponto crucial é o que muda tudo nesta análise agora. E quando os papéis se invertem? Porque todo mundo adora ser bem recebido, claro, mas será que a gente tem uma reflexão profunda sobre o nosso papel como visitantes? E isso nos leva à parte 5, como ser um bom convidado, a arte de visitar. É exatamente aqui que a gente vira a moeda. Receber com graça é sem dúvida uma arte, mas ser um hóspede ou um visitante agradável também exige um nível altíssimo de consideração e empatia. A etiqueta de quem visita é absolutamente vital para garantir que um novo convite aconteça no futuro. E essas são as regras de ouro destacadas pelo material. Ser pontual é o básico do básico. Chegar muito cedo sempre pega quem está recebendo de surpresa, muitas vezes no meio do banho ou da limpeza, e chegar muito tarde pode simplesmente estragar a comida. Também é vital saber a hora de ir embora. É preciso ter aquela sensibilidade social fina, sabe? Se os donos da casa estão bocejando frequentemente, ou se as crianças começam a ficar muito agitadas ou exaustas, esse é o sinal mais do que claro para agradecer por tudo e se retirar. Agora, olha que detalhe fascinante a gente encontra na coluna da direita desta tabela. Muita gente considera que um belo buquê de flores frescas é sempre o presente perfeito, não é verdade? No entanto, o texto aponta isso como algo que deveria ser evitado. E o motivo faz todo o sentido, porque as flores frescas exigem que a pessoa pare tudo o que está fazendo bem naquele momento em que os convidados estão chegando para procurar um vaso no fundo do armário, cortar os caules e colocar água. Acaba sendo um pequeno inconveniente que vem disfarçado de presente. Levar plantas que já vêm em vasinhos, uma boa caixa de chocolates ou cafés especiais são alternativas infinitamente mais práticas para quem vai receber. E, obviamente, aparecer com um animal de estimação sem nenhum aviso prévio é uma quebra massiva de qualquer regra de etiqueta. E para aquelas estadias mais longas que a gente comentou antes, o rigor da etiqueta deve aumentar ainda mais. O objetivo principal do hóspede precisa ser criar o menor impacto negativo possível na rotina da casa que está o acolhendo. Isso significa levantar e arrumar a própria cama logo cedo, limpar os cabelos do ralo após o banho e sempre levar os próprios remédios. Tem umas regras bem interessantes aqui que delimitam fronteiras super claras e saudáveis, como respeitar rigorosamente o horário de dormir de quem mora lá e aquela famosa regra não dita de que as visitas não devem durar mais do que 3 dias, a menos, claro, que haja um acordo muito bem conversado. Oferecer-se para pagar um almoço ou um jantar fora também é um gesto belíssimo para dar uma folga para quem está lá cozinhando todos os dias. Chegando na nossa reta final, parte 6. Passos práticos finais. Colocando a teoria em prática. Vamos em frente e ver como isso se constrói no mundo real, já que a gente cobriu os 2 lados maravilhosos dessa dinâmica interrelacional. Primeiramente, vale super a pena fazer uma auditoria honesta nos espaços da casa hoje mesmo. O banheiro de visitas tem o essencial caso um amigo apareça de última hora? Em segundo lugar, a hospitalidade também precisa ser ensinada ativamente. Explicar para as crianças como receber bem os amiguinhos ou como se comportar direito na casa dos outros ajuda a criar uma cultura familiar duradoura de muito respeito. E por fim, o convite é aplicar toda essa empatia já no próximo compromisso social,
honrando de verdade o tempo, os limites e todo o esforço daquela pessoa que abriu as portas para nos receber. E para fechar com chave de ouro, o texto nos presenteia com esta pérola fantástica de sabedoria. Isso aqui não resume apenas a arte de hospedar, mas é, na verdade, o grande segredo para absolutamente todas as relações humanas darem certo. O verdadeiro carisma nunca está em tentar parecer o mais inteligente da roda ou impressionar com as coisas que temos, mas sim em se interessar de forma genuína pelas histórias e pelo bem-estar de quem está sentadinho ali na nossa frente. Ao colocar o foco no outro, qualquer ambiente se transforma num lugar onde as pessoas simplesmente anseiam por estar. O que nos leva a pensar, na nossa próxima interação social, o nosso foco estará numa performance ensaiada ou numa verdadeira conexão humana. Fica essa reflexão para a gente levar para o dia a dia. Muito obrigada por acompanhar mais esta explicação e até a próxima.